Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todas as pessoas que têm visto o meu canal e que têm compartilhado. Compartilhe esse vídeo, esse canal. Se inscreva, dê um like lá para nós, né, ajudar o nosso canal, porque esse trabalho é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos trazer um conjunto de ensinamentos para que nós possamos crescer espiritualmente, né? Que a nossa vida seja enriquecida cada dia. Então, o que eu peço para vocês é que vocês possam divulgar esse canal para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Eu gostaria de hoje de meditar com todos vocês em Gênesis capítulo 37. É uma leitura bastante conhecida. Nós iremos meditar um pouco. Falar sobre a história de José. Gênesis capítulo de número 37, versículo 1, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor na nossa vida, né? Então nós queremos falar um pouco sobre a vida deste jovem chamado José. Alguém pode até perguntar por que José. Então nós iremos responder algumas indagações, ensinar um pouco sobre este homem. Nós vemos que algumas pessoas se fazem a pergunta: por que não Judá foi o líder dos seus irmãos? Por que não Simeão, Levi? Por que não Rúben, o primogênito? Então as pessoas fazem várias perguntas: por que não Rúben? Por que não Judá? Por que não Simeão? Por que não Levi? Tudo isso é respondido na Bíblia. Tudo tem uma resposta na Bíblia. Nós iremos aprender que Deus tem os seus planos. Enquanto Jacó estava preparando José para liderar os seus irmãos, Deus estava preparando José para um plano muito maior. Isso nós vemos lá em Isaías, que Isaías, o profeta Isaías, vem nos dizer que os projetos de Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos e que os nossos pensamentos. Então, por que não Rúben? Ora, Rúben havia perdido o respeito do seu pai Jacó. Quando ele perdeu o respeito para com seu pai Jacó? A Bíblia diz no capítulo 35 de Gênesis, versículo 22, que Rúben deita-se com a concubina do seu pai Jacó. Então, Rúben havia perdido o direito de liderar os seus irmãos. Não havia mais aquele respeito entre ele e entre o seu pai. Agora passou para Simeão e Levi. Por que não Simeão e Levi? Ora, eles eram homens sanguinários, porque Jacó, seu pai, havia feito um acordo com Siquém, para que Siquém pudesse se casar com Diná. Porém, Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, a Bíblia diz que eles entraram na cidade, mataram todos os varões daquela cidade, a Siquém, a seu pai, todos os homens eles mataram, só pouparam as mulheres e as crianças, ainda saquearam a cidade, roubaram a cidade. Então, eles desonraram o seu pai nessa parte do acordo, né? Tanto que Jacó teme pela sua vida e pela vida da sua família de ficar ali pelo que eles fizeram, Simeão e Levi. Então eram homens sanguinários. Então passou-se agora para Judá. Judá, a Bíblia diz que ele era casado, mas ele tinha um hábito
de procurar prostitutas. Sim, porque a Bíblia diz no capítulo 38, versículo 15, versículo 16, nós vemos o relato, né? Quando ele se deita com a sua nora, que ele não sabia que era Tamar, ele não sabia, mas ele tinha o hábito de passar sempre naquele lugar e se deitar com prostituta. Então ele deita-se com a sua própria nora sem saber que era a sua nora, porque o seu filho havia morrido e Judá havia prometido o seu terceiro filho, quando ele crescesse, dar para que se casasse com Tamar e ela pudesse gerar um filho. Mas a Bíblia diz que ele não honrou e Tamar se disfarça de prostituta, e quando Judá passa por ali, ele deita-se com ela sem saber que era a sua nora. Então nós vemos que ele não podia também liderar os seus irmãos, porque ele era um homem que tinha esse mau hábito. Então o direito de liderar seus irmãos, de liderar sua família, passou para o filho de Raquel, chamado José. E nós vemos que Jacó põe José para vigiar os seus irmãos, também ele ganha uma tarefa de vigiar os seus irmãos, vigiar os seus rebanhos, né? E é importante dizermos também que Jacó amava todos os seus filhos. O texto vem dizer Israel, que é o nome de Jacó, depois que ele luta com o anjo, recebe o nome de Israel. Israel amava a Jacó, a José, mais do que a todos os seus filhos. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Ou seja, Jacó amava todos os seus filhos, mas ele amava José com mais intensidade, porque era filho, né, de Raquel que ele amava, né? Então ele amava muito mais José com maior intensidade. Então é importante também dizermos que foi Deus quem escolheu José como líder de seus irmãos e não Jacó. Nós falamos aqui enquanto Jacó estava preparando José para liderar os seus irmãos, para liderar sua família, Deus tinha um plano muito maior. Sempre é assim, meu amado, minha amada. Às vezes nós temos um pequeno sonho, um pequeno projeto, nós temos algo assim que não é algo muito grande, então nós pensamos tão pequeno muitas vezes, e às vezes o plano de Deus é muito maior do que aquilo que nós pensamos, porque o nosso plano não se compara ao plano de Deus, nossos caminhos não se comparam aos caminhos do Senhor. Então o projeto era de Deus, era um projeto na vida de José, não um projeto de Jacó, mas um projeto de Deus na vida daquele jovem chamado José. E nós vemos que José, ele recebe dos seus irmãos, ou melhor, de seu pai, uma túnica de várias cores. Alguém pode perguntar, mas que diferença é essa, Josias, que José recebeu de diferente? Ora, a túnica que José recebeu era uma túnica que o diferenciava dos seus irmãos. A túnica de José era uma túnica de mangas compridas. O que quer dizer isso, uma túnica de mangas compridas? Quer dizer que José não iria trabalhar no pesado, ele iria liderar os seus irmãos, enquanto os seus irmãos tinham túnicas que eram de mangas curtas para pegar no trabalho pesado. Não era para eles não arregaçar as mangas, como se diz o ditado, a gente vai trabalhar, vamos arregaçar as mangas, porque é difícil trabalhar com roupas, com camisas ou túnicas de mangas compridas. Então a túnica de José era de mangas compridas, dizendo que ele não iria trabalhar em um trabalho pesado, ou seja, ele iria liderar os seus irmãos, ia ser o líder dos seus irmãos. Nós iremos falar nesse ensinamento sobre as 9 túnicas que José recebeu. Talvez você já leu várias vezes essa passagem bíblica e não notou que José não teve apenas essa túnica que ele ganhou do seu pai, que o diferenciava, uma túnica de várias cores, mas durante o trajeto da vida de José, durante os seus sofrimentos, os suas reviravoltas, porque José, ele começou a descer degraus na sua vida. Quando Deus muitas vezes fala para nós, Josias, eu vou te dar vitória, Maria, eu vou te dar vitória, João, eu vou te dar vitória, José, eu vou te dar vitória, você pensa logo em subir degraus, não é?
em ser exaltado imediatamente. Nós vemos aqui na vida de José que é diferente. Quando Deus tem um projeto na vida de José, ele começa a descer os degraus da vida. Ele começa a descer de líder dos seus irmãos, ele começa a descer de uma maneira tal que ele vem chegar ao pior dos degraus da vida de um ser humano, que é ser acusado de um crime que não cometeu, ser jogado no cárcere, ser jogado na prisão como malfeitor. Esse foi o pior degrau na vida desse jovem chamado José. Mas Deus tinha um projeto na vida dele, e a Bíblia vai dizer sempre que Deus estava com José. Então, meu amado, minha amada, pode vir o vendaval que vier, pode se levantar as dificuldades que se levantarem. O importante é uma coisa: Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está contigo. Deus está na tua vida. E se Deus está na tua vida, você é mais que vencedor. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem anjo, nem fome, nem perigo, nem nudez, nem espada. Nada pode nos separar do amor de Deus, né? Então Deus estava com José. E José iria sim descer os degraus da vida, mas Deus iria o exaltar. Então talvez hoje você esteja descendo degraus na sua vida e talvez você se questione: ó, Deus me prometeu algo e eu ainda não alcancei. Espere no Senhor, porque no tempo oportuno Deus exaltará a tua vida, irá te exaltar. Então, gostaria de falar sobre as túnicas de José. Então, eu sublinhei aqui, separei 9 túnicas. A primeira túnica que nós vemos aqui, que José recebe, é a túnica de líder de seus irmãos. Ou seja, José é posto para liderar a sua família, liderar os seus irmãos, liderar a casa do seu pai, que já estava ficando velho, então tinha que ter um substituto. E Deus e Jacó haviam escolhido José. E Deus deixou claro, quando mostrou em sonhos, né, por 2 vezes, que ele iria ser o líder da sua casa, da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira túnica que José recebe é uma túnica de líder dos seus irmãos, uma túnica que tinha várias cores, que o diferenciava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que essa túnica de várias cores, muito bonita, que Jacó havia feito para o seu filho José, essa túnica que ele recebeu do seu pai Jacó, foi tirada pelos seus irmãos. Por que foi tirada? Pela inveja dos seus irmãos, por muitas vezes até ira dos seus irmãos. Ou seja, os seus próprios irmãos tiraram a túnica de José. Alguém pode até tirar alguma coisa de você, mas a promessa de Deus que Deus tem na tua vida, ninguém pode tirar. Pode te arrancar até as vestes, né? Te tirar emprego, te tirar muitas coisas permitidas por Deus, mas a promessa de Deus está na tua vida. O que importa é a promessa de Deus estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Façamos igual a Abraão. Quando se levantou a contenda contra o seu sobrinho Ló, Abraão falou assim: olha aí toda a terra. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Ló escolheu o melhor. Porém, quem é que tinha a promessa? Abraão. E depois que Ló vai embora para as campinas de Sodoma e Gomorra, Deus fala com Abraão: Abraão, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Tudo isso eu te darei. Ou seja, quem tem a promessa, meu amado, tem tudo. Então fique com a promessa de Deus na sua vida. Então a primeira túnica de líder, os seus irmãos tiraram. Agora vem a segunda túnica que José recebe. A Bíblia diz que ele é despido pelos seus irmãos. E além de ser despido, eles jogam José numa cova. Já pensou se aquela cova estivesse cheia de água? Deus é fiel para cuidar de José, para cuidar da sua vida. José é jogado naquela cova. Louvado seja o nome do Senhor. Sem roupa, talvez só com aquela parte de baixo que eles tinham naquele tempo,
não é? A roupa íntima, mas sua túnica lhe foi tirada. Ele estava agora sem túnica, sem vestes, mas estava com a promessa de Deus. O importante também, Deus estava com José naquela cova. Muitas vezes, meu amado, Deus não nos livra da cova, mas Deus nos livra na cova. Muitas vezes Deus permite que a gente vá até o buraco, vá até a cova, o local mais profundo para nos exaltar. Então muitas vezes Deus não nos livra da cova, mas nos livra na cova. Foi assim na vida de José. Deus permitiu, louvado seja o nome do Senhor, que ele entrasse na cova, assim como Daniel na cova dos leões. Deus não livrou ele da cova dos leões, mas livrou ele na cova dos leões. Por quê? Pela sabedoria de Deus. Porque se Deus tivesse livrado Daniel da cova, de ser jogado na cova, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, talvez o nome do Senhor não fosse tão glorificado e exaltado como foi, aleluia, quando ele foi jogado na cova. Daniel é jogado na cova e Deus dá um grande livramento. Então, os irmãos de José tiram a sua túnica de líder e agora, né, decidem vendê-lo como escravo. Ali há um debate, vamos matá-lo ou não vamos, aí é uma interrupção, não vamos matar não, que é o nosso irmão, então vamos vendê-lo. Então José é vendido como escravo para os ismaelitas. E os ismaelitas agora lhe dão uma túnica. Então a segunda túnica que José recebe, irmãos, é uma túnica de escravo, ou seja, de filho preferido, né? De líder dos seus irmãos. Agora ele é vendido como uma mercadoria, é vendido como escravo e recebe uma túnica de escravo e é levado para o Egito para ser vendido como uma mercadoria, sendo exposto na feira dos escravos, não é? E ali, sendo exposto naquela feira dos escravos, havia um destino para os escravos que eram vendidos ali. Ir para as fornalhas, trabalhar no campo como escravo, ir para a guerra, existia várias finalidades. E os que mais tinham sorte iriam trabalhar na casa das pessoas que eram abastadas e ricas. Então, a segunda túnica dele era uma túnica de escravo. Estava ali exposto como uma mercadoria. De repente, Deus permite que Potifar passe naquela feira. E olhando para aqueles escravos, ele olha para José e nota que José é diferente. E a Bíblia diz que ele compra José e leva para sua casa. Agora José vai receber a terceira túnica. Qual túnica era essa? Túnica de servo. Então a terceira túnica que José recebeu foi a túnica de servo, não é? Então aquela segunda túnica de escravo, Potifar tirou aquela túnica de escravo, daquele trapos que ele tinha, e colocou uma túnica, uma terceira túnica de servo da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E Potifar viu que tudo que José colocava a mão prosperava. Tudo que ele colocava a mão, não é? As coisas aumentavam, crescia, tudo produzia abundantemente. Tudo quanto fizer prosperará. Isso é uma promessa de Deus na nossa vida. Tudo quanto fizer prosperará. E tudo prosperou pelas mãos de José. Louvado seja o nome do Senhor. E Potifar resolve tirar aquela terceira túnica, túnica de servo, e lhe dá agora uma quarta túnica. Qual túnica é essa? Mordomo. Então era uma túnica diferente, uma túnica que diferenciava José dos outros servos. Então ele recebe uma quarta túnica, uma túnica de líder da casa de Potifar. Ou seja, uma túnica, com certeza uma túnica mais bonita, mais bela, né? Porque ele ia ser o líder da casa de Potifar, ia mandar na casa de Potifar. Tanto é assim, irmãos, que a Bíblia diz que aquela túnica era tão diferente, né, do que dos outros servos, que quando a mulher de Potifar olha para José, se agrada de José e tenta se deitar com José, e José foge. Olha, irmão, como é bonito, né? A vida de José. Ele foge para não pecar contra Deus e pecar contra o seu patrão, contra o seu chefe Potifar, mas principalmente contra Deus. Ele fala: jamais eu pecaria contra Deus e também contra o meu senhor Potifar. Então, para não pecar,
ele foge, fugir da prostituição, fugir das paixões da mocidade. É isso que Paulo recomenda para Timóteo, né? Então ele foge para não pecar. Quando você não tiver condições de vencer as tentações, louvado seja o nome do Senhor, saia de perto dela, corra, louvado seja o nome do Senhor, saia de perto, corra, né? Aí sim você vencerá. Então ele recebe uma quarta túnica, essa túnica diferenciada. E quando ele foge, a Bíblia diz que ela luta para tentar agarrar José, que fica e segura a túnica dele. E quando Potifar volta de viagem, olha, esse moço aí que você trouxe, colocou ele como mordomo da nossa casa, ele tentou se deitar contra mim. Talvez Potifar falou, você tem uma prova contra ele? Tem o Senhor aqui. De quem é essa veste? Você conhece essa túnica aqui, Potifar? Conheço. Essa túnica realmente é de José que eu dei para ele. Então a quarta túnica de mordomo é tirada de José. O próprio Potifar manda tirar e ele é jogado agora para o cárcere. A quinta túnica que ele recebe quando chega lá no cárcere, na prisão, no presídio, é uma túnica de carcereiro, de presidiário, de prisioneiro. Louvado seja o nome do Senhor. Note que José só desce, irmão, só desce degrau, nada de subir, só começa a descer. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele recebeu do carcereiro chefe, né? Quando ele chegou ali, uma veste, uma túnica de prisioneiro, que deve ser bem humilhante quando alguém recebe uma túnica de prisioneiro. Então ele recebe uma túnica de prisioneiro. Só que José começa a trabalhar ali começa a trabalhar ali, ou está ali junto no cárcere, e ele começa, o carcereiro-chefe, olhar para José e ver que ele é um moço diferente. Fala, José, vem aqui, você agora vai me ajudar aqui nessa prisão. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, só Deus faz isso. Pegar um prisioneiro, né? Um presidiário, fala, você vai trabalhar aqui, vai ser meu homem de confiança. Olhe como Deus faz. Então o carcereiro-chefe pega José, tira aquela quinta túnica de prisioneiro e fala, não, vou te dar uma nova túnica. Essa túnica aqui é de carcereiro ajudante, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então José recebe a sexta túnica, uma túnica de carcereiro ajudante, aquele que ajudava o carcereiro, o chefe. Ou seja, José tinha a chave das prisões de todos os presos, que ele teve acesso ao copeiro-mor, ao padeiro-mor. Então ele recebeu a chave de todas as prisões. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus quer, irmão, ele coloca a chave nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então espere o tempo oportuno de Deus. E você pode estar, ou seja, vivendo um momento muito difícil, mas quando Deus quer te exaltar, ele te exalta em qualquer lugar, seja no deserto, seja em qualquer lugar, Deus te exalta. Então ele recebe a sexta túnica de carcereiro ajudante. E ali ele interpreta o sonho do carcereiro mor, do padeiro mor, né, que ele amanhece turbado, preocupado. E José pergunta, o que é que está acontecendo com vocês? Não, o copeiro mor falou, eu tive um sonho e eu sonhei, né, que dava o copo na mão de Faraó, que sonhei um sonho assim esquisito e não sei o que significa. José falou, ó, diante de 3 dias Faraó irá novamente te devolver a tua função de copeiro-mor e você vai estar servindo lá na mesa de Faraó. E o copeiro ficou feliz. O padeiro-mor também teve um sonho e contou o sonho. Aí José falou, o teu sonho, daqui a 3 dias você irá ser morto por Faraó. E assim depois de 3 dias aconteceu. E a Bíblia diz que antes deles serem exaltados e do copeiro-mor ser exaltado, José fala, lembra-te de mim quando estiverem lá. Irmãos, não adianta, quando Deus quer que a gente viva um momento difícil, a gente vai viver, assim como Jó. Mas passe todas as dificuldades, clamando, louvando, exaltando o nome do Senhor, porque no tempo oportuno Deus irá te exaltar. Então, ele estava ali com a sexta túnica de carcereiro ajudante. Porém, depois que o copeiro-mor, depois de 2 dias está lá, acontece o sonho de Faraó. Os 2 sonhos, e Faraó fica turbado, não há ninguém para interpretar aquele sonho. Aí o copeiro-mor se lembra, olha, eu lembro de um rapaz que está lá, ele é hebreu, e ele interpretou meu sonho do padeiro-mor. E como ele interpretou, assim aconteceu, né?
Então a Bíblia diz que Faraó olha para o seu servo e fala: mande buscá-lo, louvado seja o nome do Senhor. Quando chegar o tempo certo na tua vida, Deus vai mandar te buscar para te exaltar. E a Bíblia diz que os servos de Faraó vão até o cárcere. Irmão, quando Deus quer, aleluia, vão mandar te buscar onde você estiver, vão te exaltar, assim como Mefibosete estava lá na poeira, né? Lá em Lodebar, vivendo de favor na casa dos outros, mas Deus mandou trazer ele para a mesa do rei. Quando Deus quiser, você vai ser levado e ser exaltado por Deus. Então, os servos de Faraó vão até o cárcere, e a Bíblia diz ali que quando eles encontram José, manda José se vestir. É bonito que manda José, eles sai dali do cárcere, toma um belo banho, se limpa, tira talvez a barba, e ali acontece que ele recebe a 7ª túnica, que é a túnica de convidado de Faraó. Ele é vestido com a veste, para chegar na presença de Faraó não era qualquer veste, né? Então tem que ser uma veste bem bonita. Então ele recebe a 7ª túnica, a 7ª veste, que é uma de convidado de Faraó, e é levado até a presença de Faraó. E chegando lá, Faraó conta-lhe o sonho. Sonhei com 7 vacas magras, depois 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. Aí José interpreta o sonho: olha, vai ter 7 anos de fome, 7 anos de fartura na terra do Egito. Depois dos 7 anos de fartura, virão 7 anos de fome. E tu se provém aí, Faraó, de um homem bem sábio para juntar mantimento durante todos esses 7 anos de fartura, para enfrentar os 7 anos de fome. E a Bíblia diz que Faraó olha para os seus servos e diz assim: acharíamos um varão como esse, um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? E a Bíblia diz que imediatamente o próprio Faraó olha para os seus servos e diz assim: tire essa veste agora dele. Tire essa veste, essa vestimenta. E a Bíblia diz que os servos de Faraó tiram a vestes, né, a túnica, a 7ª túnica de José, e agora mandam trazer uma túnica muito superior, que é a túnica de governador de todo Egito. Ou seja, essa 8ª túnica José recebeu do próprio Faraó, na frente de todo mundo. Quando Deus quer te exaltar, irmãos, Deus te exalta na frente de todas as pessoas. Espere em Deus, como diz lá em Abacuque, quando a vitória vem de Deus, quando Deus quer te exaltar alguém, aleluia, mesmo quem passe correndo vai ver, porque serão escritos em letras garrafais grandes: louvado seja o nome do Senhor. Até quem quiser passar correndo, não quiser ver, vai ver a tua vitória. Então José recebe a sua 8ª túnica, 8ª veste, que foi a veste de governador, o segundo homem em comando na terra do Egito. E ninguém mais tirou essa túnica. José usou essa túnica, que não é só uma roupa, mas significa honra, cargo e exaltação de Deus na vida de José até a sua morte. A 9ª túnica que José recebeu, não é? É a túnica celestial, porque quando foi tirada essa túnica de governador, 8ª túnica, quando ele morreu, ele recebeu uma túnica celestial, como diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 3, versículo 5, né? Aquele que vencer será vestido de uma veste branca. Louvado seja o nome do Senhor. E Apocalipse 22, 14, né? Bem-aventurado aquele que tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Então a 9ª túnica que José recebeu foi a túnica celestial. Então, irmãos, a nossa vida é pautado em obedecer ao Senhor. Os projetos de Deus na nossa vida são maiores do que os nossos projetos. Enquanto Jacó estava preparando José para liderar apenas 70 vidas, 70 almas, que era o povo, os filhos e a família de Jacó, Deus tinha um plano muito maior na vida de José, que era liderar a terra do Egito, ser o governador de toda a terra do Egito. E note que José aprendeu tudo que ele deveria aprender como um bom administrador da terra do Egito. Deus estava preparando, ele aprendeu a governar o campo, né? Armazenamento, criação de animais, administração. Ele aprendeu administração, economia na casa de Potifar. Ele aprendeu até administração carcerária lá com o carcereiro-chefe. Ou seja, tudo
José aprendeu. Até mesmo a última lição que José aprendeu nos projetos de Deus, sabe qual foi? Perdoar os seus irmãos. Porque depois que a fome veio lá em Canaã e a família desceu, a família de Jacó, José, apesar de todos aqueles testes que ele faz com os seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele chorou na frente dos seus irmãos, diz: sou eu, José, a quem vós vendesse para a terra do Egito. E eles ficaram com medo: não tem mais, porque tudo isso foi um plano, um projeto de Deus. Então tudo que acontece na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, é um projeto de Deus na nossa vida, como diz lá em Romanos 8:28, se eu não me engano, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje você pode estar muitas vezes passando por dificuldade, alguém já tirou tudo ou muitas coisas de você. Não se preocupe, porque o projeto de Deus é muito maior na sua vida. Aleluia. Os sonhos de Deus, os caminhos de Deus na minha e na tua vida são maiores do que os nossos sonhos. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus, né? Você que gostou desse canal, né? Se inscreva, compartilhe com seus amigos, com a sua família que amam a palavra de Deus como ela é, né? Compartilhe, se inscreva nesse canal e dê um like aí para nos ajudar a propagar a mensagem da palavra de Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Boa noite a todos.